Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida, e principalmente nesse momento onde nós queremos meditar um pouquinho sobre a Epifania. O que nós temos a oferecer a Jesus? Vamos falar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje estamos celebrando o domingo da Epifania. A palavra Epifania, ela significa manifestação, revelação, glória. É o momento em que Jesus é manifestado, é revelado ao mundo inteiro como Rei, como Senhor, como Salvador. A sua glória resplandece através daquela estrela para aqueles magos. Ali estão os nossos representantes. Eles não eram judeus, eles não eram do povo escolhido, eles eram de um povo distante, de um povo estranho, mas estavam ali com fé, com convicção, com gratidão, prostrando-se diante do seu Rei, diante do seu Deus, diante do seu Salvador. Clemente de Alexandria viveu entre o ano 150 e 217. Ele foi daquela leva que veio logo depois dos apóstolos. Ele era um dos discípulos dos apóstolos. E ele deixou escrito o seguinte: nós, como os apóstolos nos transmitiram, continuamos guardando o dia 6 de janeiro, como sendo o dia do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 6 de janeiro era o dia em que era comemorado o Natal, o nascimento de Jesus, e muito provavelmente era, de fato, porque foi o que eles receberam dos próprios apóstolos que viveram com Jesus, que conviveram com Jesus. E assim, até hoje, a igreja antiga, a igreja ortodoxa, a igreja egípcia, a igreja siríaca, lá na Ásia, na África, continuam comemorando o dia 6 de janeiro como sendo o dia do nascimento de Jesus, o dia do Natal. Nós, como seguimos o calendário romano, comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro. No ano 354, o imperador que veio depois de Constantino colocou o Natal para esta data. E por isso que nós hoje também estamos em festa. Porque nós, como igreja evangélica luterana, queremos relembrar desses 2 dias, o Natal. O Natal que comemoramos dia 25 de dezembro, e o Natal que comemoramos também hoje, relembrando a Epifania, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador Jesus, que veio não para morar num presépio, mas que veio para morar em nosso coração. O período de Epifania, ele começa hoje, ele vai até a Quaresma, e ele tem esse sentido: mostrar, revelar ao mundo Jesus como Salvador. Por isso, nesse primeiro domingo se fala dos magos que vão levar seus presentes, os nossos representantes, os primeiros gentios a adorarem Jesus. No próximo domingo se fala do batismo de Jesus, o momento em que Jesus inicia a sua missão terrena, em que o Pai diz: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em que a pomba do Espírito Santo desce sobre sua cabeça, e ali está bem claro que é a Trindade que está preocupada com a nossa redenção, com a nossa salvação. No outro domingo, nós temos o primeiro milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre? Jesus transformando nas bodas de Caná água em vinho, e assim mostrando sinais e evidências da sua divindade, revelando-se como Senhor, Deus, como Salvador. Esse é o período belo da Epifania. E hoje lá estão os magos. Quando ouvimos a palavra magos, tem aquele sentido negativo, que hoje em dia se dá essa palavra por causa do espiritismo e assim por diante. Então se fala em magos como aqueles que praticam bruxaria, encantamentos, magias, mas não é. Naquela época não havia esse sentido negativo.
O sentido da palavra magos, naquela época, eram para pessoas que eram sábias, para pessoas que eram doutas, para pessoas que eram geralmente os conselheiros dos reis, pessoas que eram versados em vários conhecimentos gerais, e principalmente ali na área da Babilônia, onde hoje é o Irã e o Iraque, pessoas que procuravam estudar a rota das estrelas, a influência dos astros sobre aquilo que acontece aqui na Terra. E nós sabemos que isso acontece. Quem é um pouco mais antigo sabe que existem períodos em que a gente corta o cabelo, lua cheia, minguante, isso influencia. Plantação, tem épocas onde a lua influencia, esse é o tipo de lua que é boa para plantar isso, para plantar aquilo, o que vai dar melhor. Então os astros têm influência, sim, nada de mágico, mas é aquilo que Deus predispôs a ser assim. E esses astros, esses magos, eles também sabiam que haveria o nascimento de uma estrela especial quando o Rei dos Reis nascesse. Como é que eles sabiam isso? Porque 500 anos antes, houve entre eles o chefe dos magos, chamado Daniel. Na época de Nabucodonosor, quando ele destruiu Jerusalém, conquistou Jerusalém, levou jovens sábios para ajudá-lo. Entre eles havia Mesaque, Sadraque, Abednego e Daniel. E eles se destacaram entre todos os jovens que ele havia levado de todas as regiões, eram os mais sábios. E foram elevados à categoria de magos, de sábios. E entre esses, Daniel era o chefe dos magos. Era o que tinha a maior graduação, mais alto curso. Daniel, na sua época, como chefe dos magos naquela região, deixou muita coisa escrita. Eu vou citar 3 versículos. Daniel 2,48. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Daniel 2,44. Estou vendo um como filho do homem descendo. Daniel 7,14. Foi dado a este filho do homem o domínio, glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará. E o seu reino jamais será destruído. Profecias escritas pelo chefe dos magos. E com certeza, estes magos conheciam. Além disso, nós temos a profecia de Números 24:17, que Balaão fez, dizendo: uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um céu. Movidos por essas profecias e talvez outras que eles tinham, eles saem da sua distante terra e andam mais de 1000 quilômetros com a sua comitiva. Quantos magos eram? Não sabemos. Muitas vezes a gente pensa em 3 reis magos. Temos até uma musiquinha que fala dos 3 reis magos, por causa dos 3 presentes. Mas alguns pais da igreja achavam que eram 6, outros 9 e até alguns 12, por causa do número dos apóstolos. O que sabemos é que era uma grande comitiva, porque eles representavam os seus reis. Isso se algum dos reis também não fosse mago. Era uma comitiva muito importante, que atravessou muitos países. Porque quando chegam em Jerusalém perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles não perguntam, alguém sabe informar se por acaso nasceu? Não, eles tinham certeza absoluta, porque eles viajaram movidos por sua fé, por sua convicção. E assim que levam seus tesouros. Não era uma caixinha como a gente faz na representação do Natal, eram tesouros. E com certeza isso serviu para José, Maria,
para eles viverem aquele tempo em que eles fugiram para o Egito, fugindo do rei Herodes, porque Herodes não queria adorar Jesus. Herodes era um rei terrível, havia matado sua sogra, havia matado 2 dos seus filhos, já estava na 9ª esposa, e ele diz aos magos: me digam onde ele está, que eu vou lá adorá-lo. Ele se apavorou quando viu falar de um novo rei, queria matar Jesus. E é por isso que ele pergunta quanto tempo durou essa viagem, que ele queria saber exatamente a idade que Jesus tinha. E é por isso que depois, quando os magos voltam por outro caminho, porque Deus em sonho disse: não voltem por aí, porque ele quer matar, Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, ou seja, essa viagem levou quase 2 anos, e eles estão lá, e eles se alegram porque quando Herodes pergunta para os escribas, os sacerdotes, onde deveria nascer Jesus, e eles dizem: os profetas falam em Belém, uma vilazinha aqui pertinho. Quando eles saem para Belém, eles veem novamente a estrela, e a estrela para sobre uma casa onde está Maria e Jesus. José não estava lá, provavelmente estava trabalhando, e eles então se ajoelham e adoram o menino, não é a mãe do menino, eles adoram o menino Jesus, e então dão seus presentes: ouro, incenso e mirra. Poderiam levar qualquer tipo de presentes, pedras preciosas, roupas, vestes, mas esses 3 presentes tinham um significado todo especial. Ouro, o metal mais precioso, um presente que se dá para o rei. Ali estava o rei dos reis. Incenso. O incenso era queimado no templo, no momento das orações. Em Apocalipse está escrito que Deus aspira, recebe as nossas orações como suar incenso. Portanto, rei, ouro ao rei que estava ali, incenso a Deus. E mirra era aquele unguento que era preparado para embalsamar corpos. Lembram quando Jesus morre 33 anos depois? Quando Nicodemos vai lá pedir o corpo com outro fariseu, o corpo de Jesus para Pilatos, está escrito que ele leva uma grande porção de mirra para embalsamar Jesus. Ouro para o Rei dos Reis, incenso para Deus e mirra para aquele que veio morrer para ser o nosso Salvador. Esses também são os presentes que Deus espera de mim e de ti. Espera de cada um de nós: ouro, incenso e mirra. O que é que nós temos de mais precioso? É a nossa fé, é a nossa adoração. Deus espera o ouro da nossa fé para o Rei que mora em nosso coração. Deus espera o incenso das nossas orações. Jesus disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele o concederá. E Deus espera a mirra da nossa conversão diária, do nosso arrependimento, porque agora nós temos um Salvador. E para darmos todos os dias ouro, incenso e mirra, nossa adoração, nossa oração, nosso arrependimento, é preciso continuarmos seguindo a estrela. Aquela estrela maravilhosa que levou os magos, que conduziu-os através das trevas para a luz do mundo, que é Jesus. Seguir a estrela significa examinar a Escritura, ler a Bíblia. Infelizmente, muitas vezes nós temos tempo para tudo no nosso dia a dia: trabalhar, estudar, descansar, comer, beber, se divertir, olhar filmes, séries, novelas, e muitas vezes não temos tempo para seguir a estrela. Não temos tempo para ler a Bíblia, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Jesus diz em João 5,
39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinar significa ler, significa estudar, significa aprender, significa guardar, significa praticar. Estamos fazendo isso? Temos tempo para seguir a estrela em nossos dias? Para os magos aquilo era prioridade. Eles não se preocuparam com o tempo ruim, com os desertos que eles teriam que enfrentar, com povos hostis, com ataques, com assaltos, com problemas, porque eles tinham fé, eles tinham convicção, e essa fé e convicção os movia a gratidão, e eles seguiam a estrela. Os magos primeiro ofereceram-se a si mesmos, enfrentaram todas as dificuldades naquele caminho para ir, e então, vendo o menino, se prostraram, se ajoelharam diante dele, o adoram, e então abrem os seus presentes. Como andam as nossas ofertas? A nossa disposição em servir? Temos a fé, a convicção, a gratidão dos magos, nossos representantes? Como anda o uso dos nossos dons, dos nossos talentos na igreja, como servos de Deus, do nosso Rei, do nosso Deus, do nosso Salvador? Nós fazemos tudo com fé, com alegria, com gratidão? Ou quando chega a nossa hora de fazer alguma coisa, puxa, vai ter uma festa, vai ter um almoço na igreja, não conte comigo para fazer comida, não conte comigo para arrumar, para limpar, não conte comigo porque eu quero chegar e está tudo pronto. E olha, se for isso, eu ainda vou reclamar da comida, eu vou reclamar do preço. Olha, não conte comigo para limpar, para ajudar a fazer alguma coisa, eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro para ajudar, eu tenho dinheiro para fazer cabelo, para comprar roupa, para comprar sapato, para passear, para ir no shopping, na praia, mas para ajudar com alguma coisa na igreja, não conte comigo. Não dá. Eu quero encontrar tudo limpinho, tudo pronto, aí sim. Será que muitas vezes não é assim? E aí passamos bem longe dos magos? Nós realmente, quando somos chamados a servir com os dons, os talentos, as ofertas, nós fazemos com alegria, com gratidão, com convicção? Ou com cara feia, ou nem fazemos, ou ainda reclamamos, ou inventamos desculpas, ou xingamos, ou dá um piti? Analise sua vida. Avalie sua vida com Deus. Ele é a tua prioridade. Tu fazes as coisas para Deus com alegria, com gratidão, com amor? Ou muitas vezes tu és uma pedra de tropeço? Como foi o ano que passou? Estamos no início de um novo ano, novas oportunidades, hora de mudança. Sigamos o exemplo dos magos, e como recompensa, nós também veremos, como eles viram, Jesus, o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso Salvador. Que a nossa vida seja um buscar diário, um achar diário e um glorificar sem fim, que perdure para a eternidade, até estarmos junto com Ele no trono da glória. Por enquanto, Ele espera que nós façamos como os magos, como os pastores, e sejamos a sua igreja, fazendo com alegria, com gratidão, com amor. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna.